Vamos agora ver as questões 19 a 24 da seção 3.1 do livro do volume 2 do Stewart. Bem, olhando aqui para a questão 19, você nota o seguinte: você de novo tem aqui cosseno de 4t e seno de 4t, e aí isso mostra que pela questão 19, quando você olha para ali para a questão 19, você tem que o x ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, ou mais o z ao quadrado, x ao quadrado mais o z ao quadrado, como a gente está falando de seno e cosseno do mesmo ângulo, ou seja, do mesmo arco aqui, 4t, então esses quadrados aqui, quadrado desse cosseno mais o quadrado do seno de 4t, a gente sabe que isso dá 1, seno ao quadrado mais o cosseno vai dar 1. Então a gente sabe que isso é uma circunferência de raio 1, que está projetada no plano XZ. Então essa circunferência, como o y é livre, vai dar uma coisa na forma de um cilindro, na direção do eixo y. E aí você, claro, nenhuma dessas parece. A única que vai parecer com isso que a gente está pensando é exatamente essa 6. Então a 19 ela corresponde, para a gente estabelecer o que ela corresponde, ela corresponde à figura 6. Agora olhando a questão 20, bem, na questão 20, acredito que dá para a gente comparar bem o x e o y, Você tem que como você tem que o x é igual a t e o y é igual a t quadrado, então você tem que o y é igual a x quadrado. E como já comentamos na questão anterior, olhando para o plano xy, essa expressão y igual a x quadrado é o tipo de expressão que a gente está acostumado, É uma parábola aqui, uma parábola que vai crescendo, tendo como eixo de simetria o eixo y. Então a gente vai olhar bem, isso aqui não acontece, nessa daqui não acontece isso, nessa daqui também não, claramente. Essa daqui também não tem nenhuma projeção que fique aqui com simetria no eixo y, pelo contrário, as linhas estão indo para lá. Aqui também não, mas aí a gente olha para essa daqui, a gente olhando essa daqui com cuidado, se a gente olhar a projeção que essa curva faz, aqui em cima do plano XY, ela faz justamente a projeção da parábola, O eixo X continua com a sua parte negativa para lá, e quando você pega a sombra dessa curva aqui no plano XY, dá justamente essa parábola. Então com certeza essa daqui é a 19, como a gente já viu, e essa daqui é a 20. A questão 20 vai ser com certeza essa daí. Então vamos apagar isso aqui, que foi auxiliar só para a gente pensar, e vamos dizer que isso daqui corresponde, a questão 20 corresponde à figura 2. A questão 20 corresponde à figura 2. De forma parecida, a gente tem aqui a questão 21. Você tem x igual a t e você tem z igual a t quadrado. Então, na questão 21, você tem como x o t, e tem como o z igual ao t ao quadrado. O z é igual ao t quadrado. Então, novamente, você tem um caso em que o z, nesse caso, é o x quadrado. Então, novamente, se a gente olha para a expressão z igual
a x quadrado, a gente está acostumado, repito, a olhar isso daqui como sendo o eixo x e o eixo z assumir o lugar do eixo x. Então, se você olha aqui para o eixo z e para o eixo x, você espera que apareça uma projeção mais ou menos assim no plano xz. E aí você volta para as questões, para as figuras. Você já viu que essa não é, essa daqui também não parece uma projeção desse tipo em lugar nenhum, muito menos essa, nem essa. Então só nos resta olhar para essa, e de fato, se você pegar a sombra dessa curva aqui no plano XZ, vai dar justamente uma parábola, né, que sobe aqui e sobe para cá, né, tomando como eixo de simetria, o eixo Z. É uma parábola que sobe aqui, né, tomando como eixo de simetria o eixo Z. Você pega a sombra dessa curva e joga aqui no plano XZ, você tem que o eixo de simetria, aparece uma parábola com eixo de simetria sendo o eixo Z. Então a 21 com certeza corresponde a essa 4 aqui. Essa daqui corresponde à questão 21. Então essa parte não é necessária. Aí você vai aqui, corresponde questão 21, corresponde à figura 4. Confere. Figura 4 corresponde à questão 21. Permitam-me então pular a 22. Eu tenho um motivo. O motivo é porque, olha para aqui, porque você tem x igual a seno, x igual a cosseno, y igual a seno. E aqui você também tem x igual a cosseno, y igual a seno. E aí quando você olha para as que estão faltando, né, a 3, a 5 e a 1, essa daqui com certeza não vai projetar aqui no plano XY uma circunferência. Mas essa daqui tem tudo para projetar uma circunferência, né? É uma circunferência que passa por esses pontos aí. O desenho não está deixando muito claro, mas a projeção dessa figura com certeza é uma circunferência embaixo, e é uma circunferência de raio constante. Nesse caso, uma circunferência de raio 1. Né? E o mesmo aqui, a projeção dessa figura vai ser também uma circunferência no plano XY. Essa daqui não é. Então com certeza a 23 e a 24 são essas duas. O que vai me fazer decidir qual das duas vai ser esse ln aqui, né? O ln no z, como a função ln não tem um desenho senoidal, né, nem cossenoidal, então ela vai ter que destoar em algum momento, e aí ela destoa, essa daqui destoa descendo aqui, vem aqui para baixo. Então essa daqui tem tudo para ser a 24, né? Essa daqui é a 24, enquanto que essa daqui é a 23. Portanto, só sobrou para essa daqui a 22, certo? Essa daqui é a 22. Ok, assim está resolvido todas as 6 questões de uma única